Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Giancarlo, Fernanda Boroni, tudo bem? Carlos, Dr. Ismael. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, nossa live de quarta-feira à noite. E hoje com um convidado muito especial, uma amiga aí de longa data, de alguns anos aí, alguns anos, né? Nós vamos convidar. Boa noite, Bela. Carlos, nós vamos convidar um convidado que eu admiro muito, um profissional craque, dentro e fora de campo, e que tem muito a agregar hoje na discussão do assunto de hoje, nossa live, cujo tema de hoje é semiologia raiz, a perene relevância na era dos avanços tecnológicos. Então, qual a importância da semiologia no meio, mesmo com os avanços tecnológicos que a gente vem tendo ao longo dos anos. Então, para quem não me conhece, né, eu sou o Luciano Coelho, tá? Quem está chegando agora, sou o criador dessa página Tópicos de Raciocínio Clínico, a página voltada mais para ajudar médicos e futuros médicos a desenvolver o raciocínio clínico, a aprofundar a semiologia e chegar ao diagnóstico com segurança, tá, pessoal? Eu vou convidar o nosso convidado especial de hoje, que é o professor Bruno Farnetano. Ô, Bruno! E aí, Luciano? Beleza, né, cara? Tudo tranquilo aí? Tem tempo que a gente não se fala, cara. Tudo bem? Pois é, prazer enorme ter você aí com a gente de novo, né, Breno? Acho que, ó, Bruno, acho que é a terceira vez que a gente fala, né? Acho que é, cara. A gente fez uma. Acho que a gente fez uma que tinha mais gente, talvez o Breno, né? Isso, acho que a gente fez duas depois com o Breno e o Guilherme, né? Isso aí, verdade. Figuras tarimbadas aqui no Tópicos, né? E aí? Mas aqui, prazer enorme ter você aí com a gente hoje, tá, Bruno? Acho que um assunto que você domina para a gente discutir, eu acho que acho que tanto eu quanto você, a gente dá aula nessa parte da semiologia médica, e eu acho que nada mais natural que a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que os alunos se interessam por isso, e eu acho que vai ser uma discussão boa, né? Mas obrigado aí por ter disponibilizado o tempo aí para estar aí com a gente aí. É isso, cara. Obrigado você. Você me chama para as lives, mas você não vem aqui, né? Que é do lado da tua casa. Continua até o quê? Umas 2 horas daqui no máximo? Não, uma hora e... Nem acho que nem uma hora e meia, não, cara. Tem que... Pô, uma vergonha, cara. Você nunca ter vindo me visitar, mas tudo bem. Deixa Não, para é porque, depois. igual fala, é porque a gente vira mais para direita, para BH, né? Pois é. Eu vou pôr esse lado aí de Juiz de Fora, né? Não, tô te Mas esperando qualquer aqui. hora eu vou chegar de surpresa, tá? Não, de surpresa não, porque tem que arrumar a casa pra você achar que é organizado aqui. Tranquilo. E Mas aí, cara? achei legal vocês postando da faculdade lá, né? Credenciado no nota máxima no MEC. Achei parabéns, foi muito legal. Pô, uma alegria, cara. Foram anos aí de luta, né? Desde o começo com a faculdade. Enfim, passa um filme na cabeça. Ter uma nota, ainda que seja uma nota, a gente sabe que uma nota ela tem, enfim, ela abarca parte só da realidade, mas tirar uma nota máxima assim Não, muito bom. é legal. E a gente veste a camisa, né? A gente sente parte disso, acho legal isso, né? Claro, Acho que, claro, é né? uma alegria, uma alegria. Legal. Ô Bruno, então acho que primeira coisa, acho que grande parte já deve te conhecer, mas se puder apresentar para a turma aí, né? Eu acho que é interessante para. Então, cara, meu nome é Bruno, né? Eu sou médico e eu sou carioca, na verdade, né? E, quer dizer, médico e carioca, na verdade, não faz sentido, né? Mas, assim, eu sou médico carioca. Minha formação foi toda no Rio de Janeiro, mas há 8 anos, sou formado há 17 ou 18 anos, mais ou menos, e há 8 anos eu vim morar em Ubá. E aí eu dou aula na FAGOC, no Unifagoc e na UFV. E, enfim, também trabalho aqui na rede social e atendo pacientes. Tá? Minha vida é na medicina mesmo, sabe? Lá É uma na alegria. faculdade, você dá aula de disciplina sua, qual que é, assim? Só pra... Cara, eu dou aula na UFV.
nas disciplinas clínicas do 4º ano. Eu coordeno essas disciplinas. E no Tipo Unifagor... das doenças, assim, das doenças? Oi? Da parte das Da parte doenças? das doenças, também dou aula numa disciplina de introdução à semiologia, basicamente, de laboratório de habilidade. E no Unifagor, que eu faço parte da coordenação, e eu coordeno o ciclo clínico e também dou aula na introdução à semiologia, na clínica médica 1, né, vamos chamar assim, que é a introdução à saúde do adulto e do idoso, e também no internato, entendeu? Então, uma parte grande da minha carga horária é com o aluno, né? Entendi, legal. Então, internato você faz também, né? Sim, sim. Fico no internato também. Legal. E como é que começou, assim, a nossa discussão de hoje, né, seria a perene relevância da semiologia na era dos avanços tecnológicos, né? Como é que começou a sua história com a semiologia? O seu gosto pela semiologia, de onde que veio, assim? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente olha para trás e tenta recontar, né? Porque se a gente romantizar demais, ou a gente ficar olhando na perspectiva de hoje para trás, a chance da gente errar no tom é muito grande, né? Então, assim, eu fui um aluno de um colégio bom no Rio de Janeiro, sabe? Um bom colégio. E, assim, para um aluno de um bom colégio, é tentador fazer medicina. Eu tinha nota para passar, né? Mas não tinha nenhuma grande vocação, não, sabe? Assim, vou melhorar. Não tinha nenhuma percepção de uma grande vocação. Nunca falei em ser médico, assim. Na infância, eu brinco que eu falava que queria ser o Batman, por exemplo. Também nunca pensei, também, não é? Engraçado, né? Às vezes o cara chega assim e fala, pô, desde pequenininho eu falo que eu queria ser médico. Cara, eu queria ser o Batman, eu queria ser um monte de coisa, menos médico. E eu gostava de biologia. E aí, para um aluno que tem nota para passar em medicina e gosta de biologia, fazer medicina é tentador mesmo, entendeu? E aí eu fiz, tal, mas eu sempre tive um interesse, e aí hoje eu entendo como uma vocação à semiologia, eu sempre tive um interesse imenso pelas histórias das pessoas, sabe? Assim, muito grande, né? Inclusive, isso aí direcionado para o mal é a fofoca, né? Então, assim, é interessante o livro Sapiens, que é do Harari, né? Se não me engano, ele fala, né, que o ser humano se desenvolve pela fofoca, né? Pela comunicação. Então, eu sempre tive isso, né? Da curiosidade pelas conversas. E aí, criado no Rio de Janeiro, eu ia muito à praia. E na época da Lapa, assim, tinha o Rio Cenário, e tinha umas casas de festa que eram muito grandes, gente do mundo inteiro. Então, eu sempre me interessei demais por conversar e ouvir alguém que contasse bem uma história. Eu sempre gostei de programa de entrevista, sabe? Sempre gostei de livro que contasse uma biografia. Então, eu sempre tive muito interesse por ouvir as histórias das pessoas, sabe? E aí juntou esse interesse pelas histórias das pessoas com, assim, uma tentação de fazer medicina por ser um aluno com boas notas e que gostava de biologia, sabe? E daí começa ali a percepção de que eu poderia conversar com as pessoas e trabalhar assim, né? Então, assim, esse é o início, né, do interesse pela semiologia. E você, cara? Como é que você se interessa pela semiologia? Ah, cara, assim, engraçado que na semiologia, eu estava no... que a gente fazia o ciclo básico, era diferente, né? Não sei como é que é o currículo na Unifagor, o currículo da minha faculdade, que hoje é totalmente diferente. Eu já tenho contato com o paciente, com a semiologia desde o início. Mas nosso currículo antigo, a gente ficava 2 anos lá no ICB, lá na UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas, junto com todo o pessoal das áreas da saúde. Ficava 2 anos de ciclo básico, aprendendo corpo humano, aquela coisa toda. No 3º ano, a gente ia para a faculdade de medicina, lá na área hospitalar, que é aí que a gente ia começar a ter contato com o paciente, sabe? E aí eu fui atender paciente, você vai fazer anamnese, que é a primeira anamnese, né? Que aí você fica meio... assim, pô, que merda, sem nada, né, cara? Você fica meio com cara de trouxa ali com o paciente, você fica só copiando o modelo lá de anamnese. E aí, cara, o professor chega e faz que é diagnóstico, olha, ó, que legal, né? Eu sempre tive lado da clínica, né? E aí, na época, eu dei sorte de ter o grupo de raciocínio clínico do professor Mário Lopes na faculdade. Porra, eu tenho o livro dele aqui, cara. É aí que a gente foi fazer, eu fui fazer esse grupo de raciocínio clínico, era semiologia pura, entendeu? Assim,
você estudar os casos, ir na enfermaria, ver paciente, estudar os casos para chegar ao diagnóstico. Então, assim, cara, aí eu fiquei louco, né? Pirei. Aí gostei demais. E aí que veio essa questão da semiologia, cara. Então, acho que daí que já nasceu essa semente. Eu sempre falo com os alunos, daí eu gostei tanto, me ajudou tanto que eu falei, um dia eu vou por esse lado, entendeu? Legal. Né? Então, eu acho que... Agora, eu acho interessante que eu não lembro das aulas de semiologia na faculdade, é que engraçado. Eu Também não lembro, lembro. quando eu falo em semiologia, eu lembro das aulas só assim, ó, eles mandavam a gente ir lá para o das clínicas, encontravam um professor, fala só, o cara ficava sentado assim, ó, leito tal, você vai para o baço, o É, leito... Então, assim, eu não lembro das aulas de semiologia. O que eu lembro de semiologia é justamente eu na biblioteca estudando os casos, os, os sinais e sintomas dos pacientes, entendeu? lembrando assim que esse negócio, né, de você vai lá no leito tal e palpa um baço, isso não é aula de Não é, semiologia, não né? é. Isso é aula de semiotécnica, talvez, né? Justamente. Mas não é aula de semiologia, de jeito nenhum, né? E eu acho que a semiologia, ela tem uma forma de ser ensinada, né? Que merece ali que um caminho seja percorrido de forma muito, muito clara, né? Então, esse é um ponto, né? Isso que você falou é engraçado porque você sabe que assim, eu nunca gostei de exame físico, né? Assim, quando como aluno, sabe? Eu não Uhum. gostava de exame físico, eu gostava muito mais de conversar. Então, eu achava Eu até que eu também ia para prefiro, eu psiquiatria. prefiro, Eu achava que eu ia para psiquiatria, sabe? Aí depois que eu fui percebendo que o exame físico tinha uma série de nuances, né? Aí eu me encantei pelos epônimos, né? E Uhum. aí o negócio começou a ganhar corpo. Mas assim, o exame físico em si, para mim, sempre foi meio constrangedor, sabe? Você ter que de despir um paciente, ou examinar, ou encostar, sabe? Eu ficava bem... Para mim não foi fácil, assim, assumir a identidade de médico e entrar nessa intimidade física, Uhum. sabe? Isso para mim foi um problema no começo, sabe? Tá certo. Aproveitando o gancho que você falou da semiotécnica, você que é bom com desses termos, né? Se puder explicar para a turma aí, semiotécnica e semiogênese, Eu gosto dessas eu, coisas, né? Então, eu vejo assim, você falando isso, eu vejo direto, assim. assim, eu acho assim, o aluno de medicina tem. Eu vou falando assim, o aluno de medicina, mas assim, lembrando que a gente também. Eu não estou falando isso como um ser que está no zoológico, numa jaula, né? Assim, é a formação do jovem, né? É inevitável que o aluno comece ali a colher história e já fique na cabeça dele pensando o que está causando aquilo, né? Então, ele está lá colhendo a história do paciente com uma falta de ar e ele vai pegar elementos que ele tem na memória, no imaginário, lembrando que imaginário é o conjunto de imagens que você já tem na cabeça e vai tentar ali buscar um diagnóstico, né? Então, você está no caso de uma dispneia, ou de um edema, ou de uma dor, você já fica ali, o que será que é, né? E muitas vezes Uhum. no início, como você não tem ali um banco no seu imaginário que seja muito correspondente com a realidade, a pessoa se frustra e acha que não vai conseguir, né? E na verdade, isso não é, isso é a busca pela semiogênese, né? Qual Uhum. que é a gênese dos sinais e sintomas? E essa percepção de descoberta, ou melhor, e essa busca pela semiogênese é um processo tardio, né, no ensino da semiologia. O primeiro é a semiotécnica, que é Uhum. colher a história, né? É saber colher a história e organizar num texto o início, o meio e o fim desse conjunto de sinais e sintomas, né? Então, primeiro você começa colocando isso. Então, tem que ter um movimento inicial do aluno de falar assim, não importa o que causou, importa eu descrever o que é. Eu Isso. gosto de brincar assim, olha para a parede ali. Você está vendo ali um ar-condicionado, não é? Esquece que é um ar-condicionado. Me descreve ali aquele retângulo branco que está saindo ar Uhum. gelado. Me descreve aquilo da melhor maneira possível. Isso é semiotécnica. E a semiotécnica envolve, né, a coleta de dados, né, que é você ouvir a expressão da impressão do paciente que está experimentando uma doença. E aí que é o grande brilho. Né? Eu acho que quando a gente pensa nessa perspectiva, você pega ali toda, todo o cinza que é você estudar algo profundamente, porque é cinza mesmo. Né? Pegar um negócio grande para estudar dá trabalho, é doloroso, né? E quando você imagina que um paciente ele vai te contar a experiência com uma doença, cara, você é gasto, você tem uma experiência muito maior do que eu de gasto. Mas o meu paciente com cirrose está me contando É como que ele diferente, né? percebeu a
barriga dele inchada, eu vi, você não viu, cara. Então, assim, nessa hora, eu sou único como médico, entendeu? Então, a experiência é única, né? a experiência. Então, a semiotécnica, ela é o conjunto de técnicas que envolvem a coleta de uma história e a realização de exame físico, assim como a descrição em linguagem escrita dessa história do exame físico, né? E a semiogênese é a gênese do sinal e sintoma, que é a consequência da semiotécnica. Então, isso tem que estar claro, porque senão o aluno se frustra muito rápido, né? E é interessante que o aluno, principalmente o aluno inicial, ele vê o médico mais experiente atendendo e ele quer pensar igual o médico experiente, já quer fazer o diagnóstico rápido, né? Só que ele não tem bagagem para isso. E aí ele fica querendo já fazer o diagnóstico rápido. Eu falo, gente, vocês não têm que fazer, vocês não estão na fase do diagnóstico rápido, vocês estão na fase de analisar o problema, né? Analisar e estudar, porque aí você vai criando essa bagagem, né? Cara, Mas... na nossa disciplina do quarto período, que agora ela é nova, a gente passa 6 meses, ou melhor, um semestre inteiro, lendo a anamnese, fazendo a anamnese, e não se fala em diagnóstico. É meio que proibido falar. Então, assim, você vai fazer a anamnese, você vai colher a história, você vai falar a cronologia do caso, vai me falar HDA, vai me fazer um resumo clínico do paciente, vai fazer um exame físico de abordagem, né, um exame de descoberta cardíaca, um exame de descoberta respiratória, um exame de descoberta abdominal. Eu não quero saber diagnóstico. Legal. Esquece diagnóstico, assim, porque o diagnóstico ele brota, né? O diagnóstico ele é a consequência. Ele né? vem para você. Ele vem. Eu estou falando com os alunos, quando você estuda o sinal e sintoma, foi até na última live, acho que estava falando isso com eles. Quando você estuda o sinal e sintoma, o diagnóstico vem muitas vezes para você. Você não precisa querer ir atrás dele, né? O diagnóstico isso que a gente vê. É o que menos importa. Ele é o final é o final do negócio, né? Eu concordo plenamente. Agora, o Bruno, a gente, eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se você concorda, até que eu vi a sua opinião, que a nossa geração, nossos professores foram aqueles professores bem experientes, né, que hoje em dia você não vê tanto, né, aqueles professores, eu falava os cabelos brancos, né, aqueles mestres da medicina antiga, que eles ficavam durante toda a vida acadêmica. Hoje a geração faz 50 já quer aposentar, né? 50, 60 anos, né? Assim, alguns aí, né? Mas aqueles pessoal ficava até ser... Eles eram convidados a se retirar da faculdade por causa da idade, né? Uhum. Mas, então, aqueles grandes mestres que eles não tiveram acesso à tecnologia igual a gente começou a ter. Então, acho que a nossa geração teve uma oportunidade grande de aprender com esses grandes mestres, que como eles não tinham esse arcabouço tecnológico, eles tinham que desenvolver uma anamnese bem cuidadosa, um exame físico minucioso. Então, acho que a gente teve um privilégio de ter esses professores, né, que não tinham essa tecnologia. Então, a gente aprendeu muito com eles. E aí, ao mesmo tempo, a gente começou a ter acesso à tecnologia, né? Como é que você pensa isso? Você concorda? Cara, você vê assim... Eu vou te falar que eu concordo numa parte, sabe? Porque eu acho que, assim, hoje com o número de faculdades de medicina, não tem gente para ter cabelo branco ainda, né? Então, assim, isso é uma curiosidade, né? A gente pega aí, há 20 anos, tinha... quando eu fiz vestibular, no final de 1999, havia menos de 100 faculdades de medicina. Hoje eu acho que está quase 400, né? Então, assim, não deu tempo para ter tanto docente, né? Uhum. E muitas faculdades não têm docente, tem médicos especialistas, mas que não têm vocação docente. Então, isso é um problema que eu prevejo. Não vou falar previsão, não, porque isso é até meio óbvio, mas assim, é um problema que eu enxergo hoje. Muitos técnicos dando aula, bons médicos, mas que não têm vocação docente, né? Uhum. Isso é um problema. E uma outra coisa também é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que eu acho, que é a perspectiva teleológica das histórias, que é como se o mundo fosse evoluindo para chegar na maravilha que é hoje, no sentido assim, a tecnologia fez com que a gente contasse a história nessa perspectiva, sabe? Uhum. Então, assim, a gente tem uma medicina
que tem uma evolução tecnológica, mas é o que você falou, né? A questão da coleta da história e a anamnese, o exame físico, isso aí já tem descrição, né, há muito tempo, né, há décadas. A gente tem livros de semiologia, eu tenho vários deles, assim, de 30, 40, 50, 60, 100 anos, que já tem ali uma descrição de como se faz o exame físico de uma forma muito, muito próxima à perfeição, né? Uhum. Porque o tema semiologia ele é infinito, né? Não existe um exame físico completo, né? Isso aí tende ao infinito, né? Uhum. E aí quando a gente fala, por exemplo, e aí qual é o ponto que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também? Porque se você for pegar o prefácio do livro do Zé Ramos Júnior, que é um livro bom de semiologia de 1970, ele já reclama que as anamneses estavam sendo coletadas de forma inadequada, entendeu? Então, assim, fazer mal feito é uma Toda época tem, né? Toda época tem, sabe? Então, assim, esse é o ponto. Eu acho que existem os grandes nomes que permanecem. Cara, você teve aula com o Mário Lopes. Assim, isso aí supera, né? Assim, isso aí já é o gosto da geração, né? Então, qual foi o sabor da sua semiologia? Foi com o Mário Lopes. Então, é muito difícil apagar isso de você. Uhum. Mas, com certeza, ele, na época dele, já deveria ter, assim, as suas considerações em relação a como era feito o método, né? Mas, assim, eu acho que eu concordo com você em relação a essa experiência que a gente teve. De alguma maneira, nós somos um elo entre uma geração criada em tecnologia com uma geração que não teve acesso a tanta tecnologia, né? Nós somos híbridos, né? A gente nasceu fora da tecnologia. Né? Então, a gente viu a internet nascer, né, cara? Isso é muito interessante isso. Né? Então a gente, bem legal. A gente tem um pé em cada lado, sabe? Isso eu acho legal. O Mário Lopes falava que ele atendia crise hipertensiva, tratava com Pliquetil, cara. Você acredita? Cara. Pois tá. Sim, é interessante, né? Não tinha nem remédio para direito, assim. O professor Porto já fez sangria, cara. Né? Uma vez eu conversei com ele já fez sangria. Pois é. É isso. Cara, assim, é uma outra época, né? A medicina baseada em evidência tem pouco tempo, década de 70, né? Então, assim, a gente está falando de a associação de tabagismo com doença cardiovascular é coisa de pouco tempo, entendeu? Então, a gente viveu aí uma época de transição, né? Muito grande. Agora, falando um pouquinho do ensino a Caroline Brandão aí, a maior blogueira da história da dermatologia. O Hobbes contra. O Hobbes até tem ele, também. o Hobbes. Tem algumas edições aí. O Hobbes eu tenho ele até hoje. Deixa eu mostrar pra Carol aqui. Olha o que eu comprei. Rapidinho, que era dermato. Olha os livros que eu comprei, ó. Só para estudar perebologia, ó. Comprei 2 atas. Conhece, Carol? Isso aí é semiologia dermatológica raiz, ó. Comprei no Mercado Livre, sei lá, no stand virtual, barato. E são atlas de dermatologia fantásticos. Então, a clínica médica, ela também vê medicina externa, né? Vê pele, não é só... Quando eu era estudante, adoro pereba. Ela é perebóloga mesmo. Quando eu estava contando para os alunos ontem na faculdade, voltou à faculdade, que ontem eu contando um caso que, como eu sabia que eu ia fazer clínica, eu falava, o que eu vou precisar como clínico? E aí eu fui fazer um estágio na Santa Casa, em Belo Horizonte, de dermatologia. Só que aquelas dermatologias, assim, só aqueles pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, erythrodermia foliativa, Steven Johnson, só aquelas doenças assim, pesadas, sabe? Eu fiz, cara. Eu fiz também, meu eletivo na residência de clínica, eu fiz na dermato também, uma parte. Foi ótimo. Legal, uma experiência boa. Agora, falando um pouquinho do ensino da semiologia, Bruno, uma coisa, jogo de memória, dermatologia, jogo de memória, ficar decorando essas coisas. Como, assim, o que eu vejo hoje, dando aula, começo da aula aqui no segundo e terceiro período, sabe? E a semiologia começa desde o primeiro e vai até, né? E aí, no meio de tanta disciplina, tem aquela concorrência de disciplina para estudar, e muitas vezes os alunos não estão tão maduros para saber a importância da semiologia no futuro para eles, sabe? Então, muitas vezes, quando eu encontro eles no internato, eles falam, não, professor, se eu soubesse a importância da semiologia, eu levaria mais a sério.
Como é que como é que você vê como incentivar os alunos a estudarem semiologia, cara? Como é que Cara, você fez? assim, a percepção de importância, ela só se dá quando você tem uma visão do todo, né? E para oferecer a visão do todo para um aprendiz, você tem que oferecer pedaços com começo, meio e fim, entendeu? O que eu vejo que é complicado? Quando a pessoa que não tem uma vocação docente, ela não tem a percepção de que ela, na posição de especialista, tem que descer muitos degraus para ensinar. Por exemplo, eu estava montando aqui a primeira aula de exame físico de cardiológico, sabe? Uhum. Cara, é o quê? Olhar para o tórax, ensinar a definir o ictus, né? Definir B1, definir B2, definir se B1 é um som único ou duplo, definir se B2 é um som único ou duplo e prestar atenção se o espaço entre B1 e B2 e B2 e B1 tem ruído ou não. Uhum. Acabou, né? Não fala nem sopro, entendeu? Uma coisa Não bem fala nem prática, né? desdobramento, não fala nada, entendeu? O aluno ele precisa saber que B1 está junto com o pulso. Isso é uma aula que tem começo, meio e fim. Entendeu? Se eu chego na aula e chego para um aluno e falo assim, olha aqui, vem aqui ao escutar um sopro, né? Para o aluno que chega... Por isso que eu tenho muita reserva ao aluno ir para a unidade de saúde muito cedo, entendeu? Porque, primeiro, tem um risco de virar um tour, né? E normalmente você pega alguém para mostrar como é que funciona, né? Aí vira Uhum. aquele tour pela unidade, e aí ele vai lá, vai não faz porra nenhuma, né? E que também corre o risco de mostrar um sinal semiológico, assim. E aí não é raro também que o professor vire e fale, ué, você não sabe palpar um pulso? Não, ninguém ensinou. Ah, mas você não sabe auscultar? Não, ninguém ensinou. Então, cara, quando você for começar a Tem que ensinar, casar, né? cara, tem que ensinar assim, olha, é assim, ó. Você palpa o pulso desse jeito, aí você palpa o pulso, você ausculta ao mesmo tempo que você está palpando, os tetos dessa maneira. Olha, isso aí é B1, isso aí é B2. Acabou. Então, assim, professor, mas o que é sopro? Esquece o que é sopro. Sopro é um som que ele é entendido por analogia. Então, o que é sopro? É isso aqui, ó. A Uhum. gente chama de sopro um negócio que nem é da boca e nem é ar. É um barulho que ele remete a uma remora ou um sangue que passa em fluxo turbilionar por uma válvula doente. Então, assim, a gente tem que ensinar a semiologia, né, no passo a passo. Porque senão o Uhum. aluno É, eu, fa fica complicado, o aluno fica muito confuso, é muito é, ruim eu ir para falo uma assim, sala ó, de aula, né? eu falo assim, ó, aqui agora vocês têm que saber o normal. Depois vocês vão reconhecer o anormal, né? Isso, Acho claro. que é onde da fase que eles estão, né? Claro que é. Assim, não dá, entendeu? Não sei se a galera que está ouvindo aí passa por isso, né? Por essa dificuldade, né? Então, assim, o professor precisa dominar essa semântica, sabe? Que é a semântica da educação médica, de alguma maneira. Que é saber como é que ele vai explicar, e vai discutir, vai ficar ali colhendo uma história, e tem que corrigir a maneira que o aluno está escrevendo. Uhum. Então, assim, é um esforço muito grande da aula de semiologia, cara. E você sugere algum jeito melhor de aprender semiologia? Você pensa Cara, assim? nossa, eu acho que tem que. Eu acho que passa por um bom professor, né? Não tem jeito. Eu acho que tem que ter um professor que ele consiga, né? Pelo menos nomear o que ele está ensinando. A gente passa por uma crise docente, no sentido de não ter mais aquela transmissão de conhecimento. Quando você fala que tinha um catedrático de cabelo branco que era aposentado compulsoriamente, você já está falando que automaticamente existe uma cadeia por trás, né? Uhum. Era ele de cabelo branco, era o professor de cabelo grisalho, era o professor de cabelo preto, era o professor que acabou de entrar. Tá? Esse professor de cabelo branco já tinha neto, o professor de cabelo grisalho já estava com os filhos casando, o outro professor Uhum. estava com um filho adolescente, outro filho pequeno, tinha um residente, tinha um aluno. Você pegava uma cadeia muito grande de gerações, né? Hoje, com a questão das faculdades novas, não teve tempo disso ainda, né? Não. Precisa ter isso, né? Hoje, numa faculdade nova, a maioria dos professores está ali com a mesma idade, né? Aí tem uns um pouco mais velhos que migraram de outros lugares, Isso. mas uma parte grande são técnicos, né? Então, assim, até uma faculdade ganhar uma cara, ganhar um jeito de ensinar, isso demora, cara. Assim, demora Você, você, mesmo. Não é você uma tem coisa um, rápida. você tem um, você trabalha com esse negócio de ensino, né? Você tem um grupo, não tem? De professores, não tem? Acho que eu já vi.
cara, a gente tem, então, pois a parte de ensino me atrai bastante, né? Eu tenho um interesse muito grande por educação infantil, né? É uma coisa que me agrada muito, minha esposa também. Aliás, vai nascer meu quarto filho daqui a pouco, então assim, é algo que me interessa bastante, né? E extrapolar a educação infantil para a infância médica, vamos chamar assim, né? Aham. É algo que me interessa muito, assim como para a infância docente, né? Então, me interessa muito o treinamento de professor, né? E aí, em cima disso, a gente montou um grupo, né, com o professor Ricardo Bastos, que é o autor do método clínico, Aham. do Já Pensou Se Fosse Assim, um professor que deu aula de clínica médica na UFJF por décadas, né? E a gente tem um objetivo de montar um programa de educação docente, de educação médica continuada, Legal. ali, com esse intuito, né, da transmissão, né, através da tecnologia. Hoje em dia a gente faz Legal. isso de casa, né? Então, o grupo Medicina Intuitiva, ele vem daí, né, de você poder ter ali uma maneira de transmitir, né, isso. E eu me considero, como você falou, assim, um elo perdido, né? Eu pego o professor Ricardo Bastos e trago ele para um ambiente onde tem, né, um monte de alunos jovem que não teria acesso a ele, e eu sou o que mais ganho, né? Porque eu fico tendo quase que uma mentoria com ele, né? Aham. Então, assim, para mim É, legal. para mim é a melhor coisa que tem, né? E Legal você, demais. cara, como é que é o seu programa de treinamento aí online? De... Não, o treinamento meu é mais para voltar para estudante, raciocínio clínico, né? Uhum. Assim, mais para trabalhar raciocínio clínico, semiologia, através da discussão de caso clínico. E são turmas? Como é que você faz? Turma. Tá. A gente faz turma, né? Abre turma, né? Aí você abre uma Bem... turma, já tem conteúdo gravado, tem encontro Tem, online tem, também. tem uma parte gravada e aí tem uma parte encontro toda semana a gente encontra, entendeu? Vai Legal. discutir um caso clínico, né? Era baseado mais ou menos no modelo que a gente fazia no grupo da Raciocínio Clínico do professor Mário Lopes. Ah, Só legal. que a gente lá tinha contato presencial, assim, não era todos que tinham presencial com o paciente. Na realidade, assim, no grupo dos alunos, tinha os mais experientes, tinha tinham dois estudantes mais antigos, que eram os coordenadores do grupo, que eles examinavam fazendo amnésia, mas o resto era mais através do papel, entendeu? Tá. Pois é. Mas a gente consegue fazer isso com a tecnologia, sabe? Eu acho que isso aí dá, né? E aí, Porque muito do aprendizado vem da conversa, né? Então, isso é uma e curiosidade, né? Assim, a tecnologia, eu estava pensando nisso, né? A tecnologia das redes de comunicação, ela tirou ali a conversa, né? A tete a tete. Então, você manda o WhatsApp, você manda o Instagram, você manda o direct, né? Então, assim, e aquela conversa, né? Como eu aprendi almoçando com o professor, cara. uhum. Então, assim, então tem um espaço para conversar, tem um papel pedagógico muito grande, né? Com método, lógico. Não, a conversa, como é que é impressionante, né? Tem umas pessoas que são fantásticas, né? O professor Savassi, que foi o nosso professor, que o Breno fala muito dele, né? Já fez a live, ele é fantástico, sabe? O professor Savassi que Leitor de anotava. Guimarães Rosa, né? Não, todo livro que ele lia, uma passagem, ele guardava umas frases. Então, às vezes, na reunião, um colega meu falou uma frase, você vai, peraí, ele pegou, peraí que eu vou anotar. Como é que você chama? Aí anotava o nome do autor, né? Legal. Mas ele, assim, uma pessoa muito culta. E aí eu tive pra você ter ideia, deve ter foi antes da pandemia. Eu queria conversar com ele, eu estava pensando em fazer esse curso de raciocínio clínico, fui conversar com ele um pouquinho, sabe? E aí ele falou, Luciano, vem aqui em Belo Horizonte, no meu consultório, que eu vou marcar uma hora para a gente conversar. Ô, Bruno, eu fui daqui, acho que não sei se eu te contei esse caso, eu fui, não sei se acho que já. Você contou. Eu fui daqui, foi uma hora, assim, eu fui daqui, saí de Ponte Nova, fui no BH, cheguei lá, fui no consultório dele, fiquei uma hora, peguei e voltei. Mas aqui, foi uma experiência tão fascinante, assim, quando a pessoa é muito culta, uma hora de conversa parece uma vida inteira, né, cara? Assim, ele fala de tudo, ele fala da fundação de um hospital lá de Belo Horizonte, de onde que veio o nome, sabe? É muito interessante. Pô. Nossa Senhora. Pô, tá doido. Imagina uma hora toda semana com um cara desse, cara. Não, é interessante. Mas, então, hoje em dia, a internet veio ajudar.
né? As mídias sociais a gente tem, né? A mídia social você tem, eu tenho. E nossas mídias estão voltadas muito para a semiologia, para o ensino. Como é que você vê esse movimento dos professores indo para o online, fazendo essa uma coisa mais natural? Cara, eu não sei direito, né? Assim, a gente não tem blogueiro aposentado, né? Isso é engraçado, né? Assim, a gente não... Esse movimento, eu acho que entra muito a questão da comercialização das coisas. Então, essas fórmulas de lançamento, sabe? Essas formas de escalonar, né? Do médico virar empreendedor, essas coisas eu acho que elas poluíram, em parte, ali o imaginário, né? Também de alguns médicos, assim. E é um pouco perigoso, porque, olha, a gente tem uma profissão que o nosso trabalho já dá uma renda, né? Que é claro que é boa, né? A gente sabe disso. Porra, eu sou clínico, então eu não vou ficar milionário. E eu já sabia disso. O nosso trabalho, então, dá uma renda e, assim, é o que você falou no começo, né? Aposentar cedo, sabe? Não tenho grandes planos de me aposentar, sabe? É óbvio que eu quero ter uma vida confortável, eu quero dar conforto para minha família, eu preciso dar conforto para minha família. Como eu te falei, pô, são 4 filhos, né? Por enquanto, né? Então, assim, é, então, assim, mas aí quando você entra com a mídia digital, você obviamente tem ali um benefício imenso, né? E sem dúvida também criou uma ansiedade na galera, porque a galera primeiro não quer participar, começa a falar que é blogueirinho, mas depois começa a ouvir as promessas de que a rede social vai te tirar o paciente de plano, que vai, enfim, encher teu consultório de paciente particular, que você vai ganhar muito dinheiro. E, cara, eu atendo plano, cara. Assim, eu atendo plano com satisfação, para falar a verdade. Eu tenho minha agenda de plano de saúde, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma certa parcimônia e um sujeito de cabelos brancos, como você falou, deveria ser ouvido nessa hora, meio que calma, sabe? Calma que, olha, assim, não é assim, cara. Medicina não é assim. Eu vou me formar e aí eu vou mexer com o Instagram, ficar famoso, ganhar dinheiro e tirar foto em hotel de luxo, cara. Se você está pensando desse jeito, vai dar merda em algum momento, sabe? Você vai dar merda porque você vai cair em conflitos morais, tá? Que o médico não pode cair, entendeu? Esse é um ponto. Mas, assim, eu fugi da tua pergunta, que foi em relação a ensinar semiologia online, né? O pessoal indo para... Né, que a gente tem visto cada vez mais, né? Porque eu acho que o primeiro que eu vi foi, assim, eu acho que quando eu fui pensando, assim, porque eu, igual eu falei, o raciocínio clínico eu sempre, né, gostei, mas eu imaginava isso na minha aposentadoria. Nunca imaginava que eu ia dar aula, de repente apareceu a oportunidade de dar aula, né? Acho que eles viram a vocação professoral, né? Que eu sempre fui, eu atendo o paciente, eu fico explicando para o paciente, né? Mas então caí de paraquedas e aí fui para o raciocínio clínico, sabe? Mas quando eu fui procurar, primeiro aí eu vi o pessoal, que é pessoal do chegado seu, do Fabrício, do Leandro, do do Fabrício, do Leandro, né? Pedro, Do Pedro, né? E aí eu vi, e aí logo em seguida foi com o meu aluno, que veio de Ubá, transferiu para cá, ele é daqui da minha cidade. Ele falou, tem um Bruno e tal. Aí que eu fui assistir isso, né? Aí você me convidou para participar das reuniões, e a gente aproximou, né? Então, até então, eu não conhecia ninguém. Hoje em dia, você já viu muita gente, né? Já na internet, na mídia social, né? Mas eu não vejo muito disso, né? Você vê? De raciocínio Não, clínico. específico isso não, mas para várias áreas, né? Assim, da medicina, hoje em dia tem aí muitos, né? tá, cara. Aí entra naquilo que eu acho, né? Que é a pressão do mercado. Se você parar para perceber, medicina, cara, o foco é treinar para passar na prova da residência, né? Então, assim, isso aí é porque é a dor maior e é o que dá lucro, né? E é justamente o que eu não faço, nem quero fazer. Não porque eu não quero ter lucro, não é isso. É porque, cara, a minha vocação e o meu intuito é justamente o treinamento continuado, né? Então, assim, eu tento usar a rede social para isso, né? Então, quando a gente pensa em rede social e a gente vai entendendo como é que essa comunicação com o público envolve ali uma personificação do conteúdo, né? Então, é óbvio, né? Não é só o conteúdo que atrai, existe a pessoa por trás do conteúdo, né? E essa pessoa por trás do conteúdo enfim, que sou eu, no caso,
tem essa associação, como você falou, com a semiologia, mas, na verdade, tem uma associação maior com outros valores, né? Outras coisas que também são no campo da vida pessoal, moral, né? Então, assim, eu vejo eu não vejo tanta gente, sabe, focada em educação docente e de raciocínio clínico mesmo, não. Se parar para pensar, assim, eu vejo o blog do raciocínio clínico, que começou lá atrás, com o pessoal que está no Instagram também, você falando, não me vem na cabeça mais ninguém, cara. Também não vejo, assim, vejo pouco também. Não vejo, assim, porque o tema raciocínio clínico ele não é tão atrativo. Não é assim, é um negócio que, assim, ou melhor, ele é atrativo, mas, assim, dá para deixar para depois, entendeu? Não é uma dor tão grande, né? Eu percebo. Assim, cara, eu quero muito ter raciocínio clínico, mas eu preciso passar na residência. Eu quero ter muito raciocínio clínico, mas eu tenho que dar plantão, entendeu? Então, assim, não bate, assim, não vai bater, sabe? Não vai doer, sabe? Então, acaba que é uma coisa muito a médio e longo prazo, entende? Então, assim, eu tenho essa consciência. Então, tanto que a minha comunidade tem 3 anos, cara, e é no conta-gota, sabe? Assim, a gente vai aos poucos, assim, vai crescendo aos pouquinhos, não tem grandes propagandas, vai fazendo lista de espera, vai montando e vai fidelizando, mas acaba que junta um grupo que quer a mesma coisa e fala a mesma língua, né? Isso que é legal, né? Assim, fala a mesma língua. Acho mais legal a comunidade que cria, né? A comunidade que se cria ali, o pessoal tem o mesmo valor, tem o mesmo objetivo, e aí todo mundo ganha. Eu acho que é fantástico. Vai ajustando, né, cara? Vai ajustando, né? E você acaba que vai criando um público, né, para você, né, de alguma maneira. Então você vai criando, você vai falando a mesma coisa, você vai conversando, você vai aprendendo, você vai juntando pessoas que têm uma atração por você. Evidentemente, algumas pessoas de início vão ter e depois vão falar assim, porra, não quero mais ouvir esse cara. Então, com o tempo, ao longo dos anos, é o que eu penso, daqui a 15, 20 anos, sabe? Eu imagino que, pô, vai ter um público junto comigo, não centralizado em mim, porque essa ideia de guru, eu acho que é uma furada total. Inclusive, eu montei o grupo justamente porque estava muito pessoal a coisa, sabe? No sentido assim, não é assim, a ideia é ter um grupo mesmo, sabe? Um grupo de pessoas diferentes também, não é patota. Eu tenho horror a essas coisas de grupo político, entendeu? Isso aí eu tenho pavor, né? De ficar, não, eu quero alguém que pense, exigir 100% de concordância, sabe? Não, são pessoas diferentes, assim, pessoas que pensam diferentes e que podem pensar em soluções diferentes para problemas semelhantes, mas irmanadas pelo raciocínio clínico, pelo método clínico, pela criação de uma identidade profissional, né? Esse que é o ponto, né? Eu penso semelhante também. Eu acho que você vai criando identidade ali, né? Quem está ali está no mesma vibe sua, e eu acho que e o pessoal gosta, né? Eu acho que é interessante. Agora, o Bruno, se deixar, nós vamos conversando aqui, tá? Que tem muita coisa não, e aqui, e o papo é tão bom que eu vou. Mas aqui, mineiro e carioca não bem demais. A combinação. É verdade. Mas eu vejo hoje uma certa tendência, não sei, com esse avanço tecnológico, eu percebo assim, não é todo mundo, mas a tendência de valorizar muito a tecnologia, e aí você tem mais uma abordagem semiológica baseada na semiologia, às vezes perde um pouco, às vezes, em alguns casos, a abordagem baseada em exames complementares, sabe? No diagnóstico da doença. Então, eu vejo, por exemplo, o pessoal me manda mensagem para discutir casos, fala assim, Luciano, eu tenho um paciente com dor abdominal aqui, a endoscopia deu isso. Então, assim, você percebe essa tendência a subvalorizar o sinal, o sintoma e começar a querer dar valor demais ao exame complementar? Então, você vê isso também? O que eu acho engraçado disso, mais uma vez, a gente entra, né, você e eu, naquela fase de sair do raio-x para tomografia, né? De sair de entrar a ressonância. Então, a gente pegou essa transição também, né? E, cara, por exemplo, a tomografia de tórax, ela criou muito problema, né, cara? Porque o tanto de coisa que apareceu que a gente não tinha noção para que era, né? Cara, ressonância de coluna, né? Quer ver exame todos têm alteração. Cara, eu realmente acho que se você for pegar na história aí, né, desde a primeira ressonância de coluna até a popularização da ressonância de coluna, o tanto de problema criado, né?
assim, de alterações, né, horrorosas na imagem, que a gente não tinha experiência, né, que não tinha implicação clínica nenhuma. Né? Imagina o número de cirurgias de coluna a partir da ressonância, ele vem diminuindo, né? Aham. Então, hoje, a abordagem clínica, enfim, a gente vê, né, que muitas vezes alterações na coluna que são operadas não são resolutivas. Então, assim, existe ali uma facilidade hoje em ter acesso a essas tecnologias de exame de imagem, principalmente, né? Por outro lado, cara, porra, é claro que um exame, uma tomografia, num contexto, por exemplo, de uma COVID, né? Ajuda, né? A ver Ajuda. ali alterações agudas de parênquima pulmonar. Então, a gente está sempre ali entre a cruz e a espada, no sentido de que, porra, a banalização da coisa vai trazer uma série de problemas, mas também o negócio sendo usado de forma adequada te ajuda bastante. O que cai no negócio, no que você falou, né, que é a história clínica. Né? Um resultado de uma endoscopia fora de um contexto é complicado, inclusive no contexto do paciente, né, da agenda do paciente. Se o Aham. paciente está interessado no tratamento, se ele tem condições de tratamento. Então, assim, a gente vai ancorar tudo isso na entrevista clínica, né? E é isso que irmana os semiotas, vamos dizer assim, que é ali Aham. a obsessão, entre aspas, né, no lado positivo, pela entrevista, né? Pelo quem é, né? Eu acho Isso. que sempre, a pergunta sempre tem que ser, tudo bem, mas quem é essa pessoa, né? Quem é? Quem é essa pessoa? Se você fizer essa pergunta, né, quem é essa pessoa, você já vai começar a entender ou buscar entender do porquê do exame, né? Aham. Eu acho que é por aí. Porque eu vejo assim, essa tendência demais, sabe? O pessoal não faz mais o anamnese direito, né? Pressão de tempo, correria, e aí começa a querer fazer exame e, assim, tratar baseado no exame, né? E a gente tem que lembrar, né? Acho que os alunos estão assistindo aí, o exame é complementar sempre, né? Anamnese, exame físico, vem, anamnese bem feito, exame físico bem feitos, para depois você avaliar o exame, né? Eu acho que, porque eu vejo isso, sabe? E aí, com esses avanços tecnológicos, o grande desafio nosso é como nós podemos garantir que a semiologia não seja negligenciada, sabe? Na formação médica. Então, isso que eu tento sempre falar com os meus alunos. Ontem, na primeira aula, eu já falei com os alunos do segundo período, eu não quero que você seja um mero pedidor de exame. Uhum. Então, eu conto um caso de uma paciente que é uma moça dos 9 aos 29 anos, ela tinha uma dor epigástrica, desde os 9 anos de idade, e sempre rodando aí. E ela chegou para mim com as 6 endoscopias. Eu falei, dor epigástrica não é estômago, não é só estômago. Né? Eu falo isso. Então chegou com as 6 endoscopias. No dia que eu vi aquele, eu falei, estou acreditando. E quando você vai ver, a dor epigástrica dela é uma dor incólica. E ela fala que há 3 anos atrás ela começou a ter uma diarreia. Então, assim, na primeira consulta você já suspeita da doença de Crohn para essa menina. Né? E que realmente era, sabe? E o pior de tudo que essa paciente fez uma colonoscopia, a colonoscopia dela veio normal, mas eles fizeram até o seco, não introduziram o Willis e tal. Uhum. Então, você vê que, mais uma vez, pediu o exame errado, a tecnologia, aí não fez uma coluna, não fez direito, né? Então, assim, são coisas que eu sempre tento falar com os meus alunos, é isso, né? A semiologia é base de tudo, né? Independente da área que você for fazer. Né? E aí, a semiologia traz ali o interesse pelo paciente, né? A busca pelo resultado no paciente, a sua satisfação profissional, né? O querer resolver, né? Querer E aí, resolver o problema. Eu acho que o mais importante é isso, é a curiosidade, você querer resolver o problema do paciente. Se o médico é curioso e quer resolver o problema do paciente, eu acho que uma parte dos problemas vão ser e aí resolvidos. entra e aí entra também no quem é você, né? No sentido assim, a gente está falando da tecnologia, das promessas de Instagram, né? De que você não precisa de especialidade, faz uma pós de final de semana, entra aqui no meu método de consultório, que você vai ganhar 100 mil por mês. Ontem eu vi lá, assim, ganhe 120 pacientes particulares por mês, cara. Cara, olha, com a experiência que eu tenho, hoje, qualquer método que te dê 120 pacientes particulares por mês tem alguma coisa errada, cara. Porque vai
vir muita gente achando que eu vou resolver uma coisa que eu não sou capaz de resolver. Né? Tem alguma promessa aí que está esquisita. Então, assim, aí entra isso, né? Entra ali a percepção do que é ser médico, né? O que é ser clínico. Ser clínico é acompanhar longitudinalmente algumas pessoas e algumas famílias, né? Isso é um clínico, uma especialidade clínica. É a sua capacidade de se inserir num ambiente, num determinado local, num determinado tempo, para acompanhar um número limitado de pessoas, né, e suas famílias ao longo de um tempo, né? E é evidente que isso leva tempo para se consolidar. É claro que um consultório de clínica médica, ele demora, né? É no boca a boca, é no 1 a 1, né? Então, uma promessa de colocar 120 pessoas novas no teu consultório de uma hora para outra vai dar merda. Né? Não, Então, e haja, isso é um você vai problema. trabalhar, a não ser que seja aquelas consultas de 15 minutos, né? Porque 120 é muita, né? Assim, você vai ter que trabalhar 2 turnos, Ou né? promessa para emagrecer, para ficar forte, ou sair da depressão, né? Ou ficar inteligente, tá? É por aí, né? Porque, cara, olha só, clínica médica, né? A especialidade clínica é algo ao longo do tempo, né? É algo que se consolida. Então não dá para você achar que você vai ali Da noite ficar pro dia. milionário de uma hora para outra. E outra coisa, quem é você, né? Qual é a satisfação que você busca na medicina, né? A satisfação ela tem que estar alinhada com o que é ser médico, pô. Então, assim, eu fico muito incomodado com o cara que é médico e se forma já pensando em como ele vai se aposentar, cara. Ou o cara que é médico já se forma pensando em como ele vai trabalhar menos, entendeu? Como vai atender menos pacientes. Cara, não é isso, né? A medicina é você justamente se inserir, né, no ambiente para ficar lá durante muito tempo, até você não poder mais mesmo, né? É o que você falou, aquele professor que dá aula até ele não poder mais. Entendeu? Não, resumindo, você tem que gostar, né? Eu acho que Você tem que fazer bem, cara. Você tem que fazer ué, bem. Você tem que gostar você tem que gostar da tua vida, né? Você tem que ter justamente. uma vida familiar harmoniosa, você tem que ter uma vida com seus amigos, você tem que buscar ter virtudes, né, profissionais, virtudes pessoais, né? Tem que alinhar, né, a tua agenda financeira com o que você vai ganhar mesmo, né? Tem que podar ali a sua imaginação para não achar que você vai ser astro de cinema. Tem um monte de coisa, né? Que hoje em dia é prometido muito fácil, né? O aluno de medicina hoje nunca foi exposto a tanta besteira ao mesmo tempo, entendeu? Nunca, nunca, nunca. Então, assim, é uma exposição contínua ao hedonismo, né? À soberba. É um problema. E a gente não sabe no que isso vai, onde isso vai chegar, né? E a gente vê a saúde mental das pessoas, dos alunos, né? Como sofrem. E aí, no meio dessa zona toda, acaba culpando a faculdade, mas não é culpa da faculdade. Como vai ser culpa da faculdade da medicina? Né? A medicina não foi eu que inventei. Existe um conhecimento médico e uma forma de ensinar. Que não veio da minha cabeça, né? Não existe. É difícil, é pesado, mas assim, o que você espera? Então, cara, é uma situação complicada isso. Não, e quando você entrou, você sabia que estava te esperando, né? Você não às vezes, né? Você achava, né? Pelo menos assim, você sabia que não era uma coisa simples, entende? Não é uma coisa glamurosa, né? Não é um estrelato, sabe? Não é isso. Teve alguém que perguntou aí se vai ficar salvo, tá? Boa. Agora, como é que você equilibra? Então, agora, Bruno, como equilibrar então, o uso da tecnologia, fazer o equilíbrio entre a semiologia e a tecnologia? Quando, assim, Porra, é quando foda, né? pedir exame, é difícil, né, você dizer até quando você deve pedir exame, até quando não, né? Quando eu formei, eu lembro que o Mário Lopes tinha a visão assim, por que você pedir esse exame? Ele só falava assim, ó, você só pede exame que for te ajudar, na sua hipótese. Se for pedir, você fica pedindo exame à toa. Só que era uma coisa assim, muito raiz demais, do ponto de vista assim, que quando eu formei, eu falava assim, nossa, mas tem uma dor epigástrica ali. Eu falo que o gastro é doido, porque o gastro tem órgão demais dentro do abdômen ali. Né? Então, assim, e a dor não é a ciência, a medicina não é a ciência exata. Às vezes o paciente tem uma dor epigástrica ali que você está achando que é com a úlcera, o cara tem um verme. Né? Às vezes você acha que um verme tem uma pedra na vesícula. Mas, então a gente acaba dependendo de exames. Né?
mas até que ponto pedir. Então, eu no início, quando eu formei, eu ficava meio nessa assim, nossa, só quando eu pedi exame demais, mas tem hora que você tem também, né? Você tem que ter um equilíbrio aí. E esse equilíbrio você chega com o tempo, né? Eu acho que isso aí depende da consciência de cada um, né? Como é que você vê Eu isso? acho que, assim, em relação à tecnologia, tecnologia é um problema, né? Assim, entre aspas também, porque eu vejo o meu caso, né? Sou, eu sou muito agitado, assim, né? E às vezes eu pego o celular, por exemplo, para estudar um tema, quando eu vejo, eu estou vendo no YouTube um urso andando de bicicleta, entendeu? Aham. Aí eu falo, caraca, eu quero saber a dose do antibiótico. Quando eu paro para olhar, já estou vendo É urso. foda. É uma merda, cara. Eu tô assim, há 5 minutos vendo assim, um cara na Tailândia engolindo espada, sabe? Uhum. Então, assim, com o exame complementar também é complicado, porque a gente tem muito acesso às coisas, né? Então, às vezes, fica muito fácil sair pedindo as coisas. Como é que eu vejo isso? A gente tem que entender que existem duas éticas, né? Existe a ética populacional, que aí sim entra o racionamento de exames, né? Se eu pedir exame para todo mundo, vai dar problema, Aham. tal. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Por exemplo, a vacinação está nisso, né? Ah, cara, para cada 1 milhão de pessoas, eu posso ter uma com Guillain-Barré. Tudo bem, mas tem a ética individual, né? Que é quando aquela uma pessoa tem Guillain-Barré. Então, Justamente. assim, é aquela pessoa que chega no seu consultório de 25 anos de idade, está com uma dor epigástrica e você fala, pô, não tem indicação de endoscopia. Aham. Mas a pessoa perdeu um amigo com câncer de estômago, né? E aí passa a ter indicação de endoscopia. E sempre vai no caso a caso, que é um outro problema da medicina baseada em evidências, que para É. estudar precisa fazer coortes, né? E é óbvio que tem que ser assim. Mas o consultório não funciona com coortes, ele funciona no caso a caso, Aham. para que se use a melhor evidência. Só que o paciente também ele não é só alguém que está inserido no campo da ciência, ele está inserido no campo das humanidades. Aí você precisa de uma linguagem humana para entender aquilo ali. E aí é caso a caso. É. Não, você falou Não tudo. tem uma regra, é caso a É. caso. Caso a caso. Eu falo com os alunos, por exemplo, chega é lógico, chega um paciente depois dos 50, com a dor epigástrica, a tendência é você ir para o lado de examinar a endoscopia, por exemplo. Mas chega um aluno, um paciente assim, que não tem tanto sinal de alarme, não tem sinal de alarme, a dor epigástrica, um paciente jovem, assim, não, né? Eu pergunto assim, eu falo para o aluno, ó, faço assim com o paciente, ó. Eu pergunto para o paciente, como é que é? Você está pensando, você estava pensando em fazer endoscopia? Se o paciente fala assim, doutor, eu quero, estou muito preocupado. É uma tendência de pedir. Ela fala assim, meu Deus me livre, eu deixo para o segundo momento. Isso. Então, é caso a caso. Não Aquele tem... tubo que bota assim, é bom, beleza, isso aí não quero. Ué, Exatamente mas isso. você vai ver, não, pode ser que eu vou pedir, mas vamos fazer esses exames iniciais aqui. Uma coluna, por exemplo, vou pedir um sangue oculto aqui, vamos ver, né? É, Mas então é caso a caso. Não tem regra na medicina, não tem como, não existe nem sempre, nem nunca, e você isso. tem que avaliar caso a caso, né? Eu E essa é concordo. a graça da coisa, né? É uma arte que você vai desenvolvendo, né? E isso que faz a nossa profissão ela não se repetir, né? Eu Aham. sei que amanhã no consultório eu vou atender coisas diferentes, cara. Então eu vou dormir hoje sabendo que amanhã é mais um dia de consultório, mas, cara, é totalmente E diferente. cada dia um diferente do outro, né? Cada dia é diferente, cara. E pode ter, vai ter ali as múltiplas formas da linguagem humana. Vai ter o drama, vai ter a Aham. comédia, vai ter tudo, né? Essa é a É, graça da coisa, né? é, é legal. E agora, fazer a última pergunta para você. Se deixar, a gente fica a noite toda aqui com o papo, é bom demais, tá? Pois Tô adorando, é, tá? cara, é bom, né? Bom Já passou uma demais. hora. Legal demais. Não é, eu não falei aqui. Mas como é que você vê o futuro da semiologia com o assunto que está em moda agora, que é a inteligência artificial? Como é que você vê, você enxerga isso? É engraçado, né? Porque assim, eu acho que nada supera a burrice natural, né? Assim, você tem a inteligência artificial, mas a burrice natural ela é insuperável, Aham. né? Então, assim, cara, eu vivi, assim, eu vi o filme do Exterminador do Futuro, né? Que o Schwarzenegger era um robô ali, quando se dizia que as máquinas iam substituir a humanidade. Isso não aconteceu, né? Aham. Então, assim, a inteligência artificial é uma ferramenta que ela vai te aproximar muito de algumas coisas, mas não substitui, né, a essência da entrevista clínica à humanidade, né? Não vai, assim, vai até um determinado momento. E aí, assim,
o sujeito que se comporta como uma máquina vai ser substituído por uma máquina. Aham. E eu vejo a inteligência artificial como algo que vai ser um trampolim para você voltar às humanidades, né? Voltar ali ao estudo das humanidades, ao estudo das incertezas, né? Ao estudo das tomadas de decisão em cima, né, da relação humana. Eu acho bom isso, né? Acho que vai dar uma Não, chamada positiva. Eu acho que a inteligência artificial vai vir para ajudar, mas substituir também não vejo isso, não vejo, acho que nada vai substituir o toque humano, o olhar, o pensar, né? Como é que você vai, como é que a inteligência, acho que vai ser assim, para processar hipóteses diagnósticas, vai ser ótimo, né? Você vai alimentar lá com sinais e sintomas e vai te dar a lista de diagnósticos, né? Mais provável, mas como é que eles vão fazer um diagnóstico psicossomático? Não, eu também. E não vai arrancar um sorriso de um paciente terminal, por exemplo. Ué. Não, aquele paciente no ué. final da vida, sabe? Que está ali no meio de muita dor. Não vai quem vai tirar um sorriso dele ali é um médico, é um enfermeiro, é uma pessoa, entendeu? Não é uma máquina, sabe? Você pergunta para o paciente se ele bebe, a esposa do lado olha torto assim, como é que a máquina não vai perceber isso? Não, ele vai dizer que não, né? Na hora que você pergunta, a expressão facial do paciente, essas coisas a máquina não consegue, assim, pode ser que venha, né? Mas eu não vejo eu acho que vai vir como um aliado, como já tem hoje em dia, assim, eu uso muito, por exemplo, doenças raras, você joga lá, cruza sinal, sintoma no próprio PubMed e já te dá uns artigos com as doenças ali, né? Eu uso muito isso, mas assim, eu também concordo, eu acho que vem para ajudar mais no sentido de melhorar as hipóteses diagnósticas, mas substituir, principalmente o clínico com a semiologia raiz, acho que nós vamos continuar aí, né? Nós vamos até ganhar menos, assim, sabe? Acho que a consulta clínica pode diminuir a remuneração. Eu acho que a tendência realmente com cada vez mais médicos, que muitas áreas diminuem a remuneração mesmo, mas estamos aí, cara. Estamos aí para ganhar menos mesmo. Não estou muito preocupado com isso, não. Eu acho que remuneração é uma coisa, valorização é outra. Eu me sinto muito valorizado pelos pacientes, pela medicina, sou muito satisfeito, sabe? E pronto, né? Acho que, assim, a vida digna continua, não tem essa. A medicina raiz, vamos dizer assim, ela te dá uma vida digna, pode ter certeza disso. Dá. E a consciência, né? A consciência sua, dormir bem. Acho que o mais importante é isso, né? Sem dúvida. E Bruno, mais alguma mensagem aí que você quer passar para a turma? Seguir a gente, né? Tá bom isso aí. Beleza. Valeu aqui. Ótimo demais, tá, cara? Assim, valeu mesmo, foi ótimo, assim, sensacional, bom voltar a falar com você aí, né? Foi bom, pois cara. A gente vai se falando aí. Beleza, cara. Obrigado mesmo. Dando aí uma visita, hein? Beleza. E, pessoal, quem está assistindo quer fazer alguma pergunta? Se quiser, é para fazer agora, hein? Senão não tem mais tempo. E às vezes demora, né? A pessoa pergunta. Demora para chegar, Demora alguns segundos aí, né? Vocês assim, aprende demais com vocês, a semiologia vence isso. Nem chegou isso para mim ainda, engraçado. Né? Não? Não. Ótimo, beleza, gente. Pessoal, brigadão aí pela presença, tá? Aí, ó, a Ângela falando que curso direto, café com sêmen. Ó, que legal. Beleza. Ô, Bruno, mas valeu mesmo, tá, cara? Valeu. Luciano. A gente vai deixar salvo aqui, tá bom, pessoal? Obrigadão aí, grande abraço e boa noite. Abraço, cara, tchau. Bom resto de gestação aí. Valeu, cara, até mais. Tchau. Abraço.